Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas! Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Parece que tá na velocidade 1.5, mas é só eu falando. Acabei de tirar uma carreira de cocaína. Não, tô brincando. Tô brincando, hein? Eu nunca usei essa porra, nunca vou usar. Eu acho. Talvez quando eu estiver velho eu fique bem curioso e cagando pra tudo, e aí talvez eu use, mas eu vou evitar ao máximo usar isso daí. Mas eu tô dirigindo, cara. E aí, sabe o que eu tava percebendo aqui? Por que quando eu tô dirigindo sozinho, eu tenho essa ânsia de gravar podcast? Eu podia ficar curtindo a música, aproveitar a viagem, sabe? Mas por que eu fico gravando? Porque eu tenho vontade de ser comediante. E aí quando eu tô gravando um podcast, por mais que seja um conteúdo que ninguém consome, mas que comediantes no mundo, né, tem o seu podcast, parece que eu tô sendo comediante aqui. Então é por isso que eu gravo. Então é ânsia de virar logo comediante. Aí sempre que eu tenho chance, eu tento gravar alguma coisa. Cara, enchi o tanque a 5h09 ou 5h19 no domingo. E hoje é terça-feira, tá 4,89. Baixou 30 centavos. Faz o L. Me lasquei, hein? 30 centavos em 40 litros. R$12. Tomei um prejuízo de R$12 à toa. Por não esperar o Lula abaixar a gasolina. Mas enfim. Porque também hoje especificamente estou gravando. Eu tô indo buscar minha mina ali em São Paulo. Ela foi tirar foto. E aí é meu rodízio. Eu tô podendo ir só agora. Não precisava dessa informação, né? Mas terça-feira, é dia de rodízio em São Paulo. E aí eu tô indo lá buscar ela agora. E aí, o que acontece? Eu anotei aqui alguma coisa que eu queria falar. Que é o quê? Eu percebi, vamos voltar um passo aqui, ó. Eu percebi que nós temos muita informação na palma da mão. Todo mundo já percebeu isso também, não é nada de novo, né? Não é nada de novo. A gente tem tudo que a gente quiser saber de informação, a gente pode digitar agora e pesquisar e descobrir qualquer coisa. Só o que acontece? Como a gente tem esse tanto de informação, a gente não busca nada. A gente não sabe de bosta nenhuma. Já percebeu? E aí eu resolvi trazer um quadro aqui que é trazendo informação para vocês, porque eu descobri essa semana, justamente pesquisando no Google, eu descobri quanto tempo dura o acasalamento, né? Como é o nome? Não era copulando? Copulação? Não sei, o ato de copular, né? A transa, o famoso cruzo do bicho preguiça. Já parou a pensar? Quanto tempo dura uma transa de bicho preguiça? Porque se você for ver, ninguém liga para essa informação. Mas você há de convir que é uma curiosidade legal. Por quê? Porque o bicho preguiça é muito devagar. E aí você pensa, um bicho tão devagar assim transando, deve demorar pra caralho transando, porque o coelho é rápido e transa rapidão. Já viu um coelho transando? 3 segundos e já era, acabou. E dizem que o porco tem um orgasmo de não sei quantos minutos, não sei quantas horas. Então imagina o bicho preguiça, que é lento por natureza, lerdão. Aí eu fui pesquisar, meus amigos. E, vamos fazer um bolão? Vai pensando aí, quanto tempo você acha que dura o ato sexual, o ato transa do bicho preguiça? Vai falando aí. Quem dá mais? Eu vou te conversar que essa curiosidade eu descobri junto com minha mina, né? A gente tava conversando sobre, não sei sobre o que era, e aí provavelmente ela devia estar falando assim: nossa, hoje você durou 5 minutos, é seu recorde. Aí eu falei assim: nossa, eu sou uma máquina. Aí, não foi isso. Não foi isso que aconteceu. Eu não lembro exatamente como a gente chegou nesse assunto. Também não sei como é que um casal chega no assunto pra falar de transa de bicho preguiça. Mas você há de convir que é um assunto de casais saudáveis. Entendeu? Casal que não é saudável tá brigando. Nós tá conversando sobre quanto tempo dura a transa do bicho preguiça. Aí nós tava falando sobre isso. E aí minha menina falou assim: quanto tempo você acha que é? Nós fez essa brincadeira. Inclusive, fica aí, ó, uma brincadeira saudável que você aprende as coisas
e ainda passa o tempo, né? A gente tava nesse dia, inclusive, foi um dia bem legal que a gente não ligou a TV. Eu falo que a gente fica vendo simulação da realidade, que são os filmes. Nesse dia específico, a gente resolveu não ligar a TV, a gente ficou só conversando. E aí chegamos, mas pegamos o celular pra ver, né? Que aí nessa hora deu um impasse. E eu falei, realmente eu tô bem curioso, hein? Ela falou, eu também. Aí pegamos o celular pra olhar e descobrimos. E aí quando ela falou, quanto tempo você acha? Eu falei, acho que uns 45 minutos, viu? Porque o bicho preguiça devagar daquele jeito. Com certeza, se eu fosse devagar daquele jeito, eu ia durar 45 minutos. E aí ela viu e, pasmem, dura 42 horas. Quase que eu acertei o tempo, só que errei a unidade de medida. Em vez de minuto é hora, amigo. Você acredita? Eu errei 60 vezes. 60 vezes menos, eu falei. Mano, você acredita que o bicho demora 42 horas? E aí que tá a loucura disso tudo. O bicho preguiça, ele é um bicho bem devagar. Só que ele tem aquelas garras que eu acho que ele também usa para se defender. Só que você tem uma faca usando ela a 3 km por hora, não resolve lá muita coisa, né, bicho preguiça? Então eu fiquei curioso e aí a gente, né, foi olhar no YouTube e colocar lá, bicho preguiça copulando. E coloca pra você ver, vale a pena. Eles transam, parece que é duas fêmeas, porque eles ficam em posição de tesourinha e fica um batendo no outro e eles batem rápido. Só que eles não se mexem não, viu? É um bagulho bizarro, ainda bem que foi no celular da minha mina, porque eu não queria ter essa pesquisa. Entendeu? Imagina que acontece alguma coisa, a polícia fala, precisamos do celular dele para investigar. Aí vou olhar o histórico, eu pesquisando lá, bicho preguiça transando, falar, meu amigo, ele com certeza se matou. Uma pessoa que bate punheta vendo bicho preguiça, essa pessoa já não tá mais no seu juízo perfeito. Entendeu? Então, com certeza ia dar BO, mas aí foi no da Renata. E aí, ela que se vire com esse histórico aí no celular dela. Mas realmente nós pesquisamos, você acredita? E de fato, eu acho que é 42 horas. Eu podia ter trazido aqui a informação correta, né? Mas é que já faz uns dias. Mas era isso mesmo, mano. 42 horas, você acredita? Cacetada. Mas é isso. Esse episódio aqui, ele vai entrar junto com o show de amanhã. E olha, eu vou fazer aqui uma premonição. Amanhã eu vou abrir pro Emerson Ceará. Tem 2 sessões em Osasco. Acho que eu vou fazer as 2, mas não tenho certeza. Mas acho que é as 2 sim. E premonição, hein? Melhor show do ano. Amanhã eu vou levar a camerinha que eu vou gravar, porque vai ser show de postar o show inteiro. Realmente vai ser foda esse show. Tô prevendo, tô pressentindo. Vai ser uma delícia. E eu não vejo a hora de fazer já, porque eu tô gostando, sabe? Quando você tá gostando. Porque eu fiz as contas. Eu vou contar isso aqui também. Foda-se, vou contar. Eu fiz as contas e nos últimos 30 dias, contando do dia 8 de maio a 8 de junho, que foi quando eu fiz as contas, eu ganhei R$ 1.700 com a comédia. Cacete, é dinheiro, hein? Ah, mas metade disso eu gastei com gasolina, porque eu, na verdade, não ganhei cachê, foi Uber, né? Eu uso meu carro para levar a galera pro show. E aí eu fiz 3 ou 4 translados aí nesse meio tempo aí, né? Então eu contabilizei os Pix total. Então, por exemplo, para ir buscar o Flávio Andrade em São Paulo, levar em Piracicaba, levar em São Paulo, voltar para Cajamar, eu gastei R$800 de gasolina, mas eu ganhei 900 de Pix. Eu contei os 900, entendeu? Então, se eu pedir as contas, só que não dá para pedir as contas ainda, porque eu precisava fazer pelo menos esse valor uns 3, 4 meses seguidos, para eu saber que eu consigo, sabe? Porque esse mês foi atípico. Eu nunca na minha vida eu imaginei ganhar R$1.000 assim. Quer dizer, já imaginei, com certeza, né? Também que porra de profissional é esse que não almeja ganhar R$1.000 no mês? Então eu com certeza eu quero ganhar mais que isso. Mas esse mês foi bem atípico. Eu ganhei, eu não esperava. Mas aí foi aparecendo esses rolês de levei o Nilauga pra Pouso Alegre, levei o Flávio Andrade pra Piracicaba,
Enfim, fui fazendo esses translados aí. E aí ele vai dando a moeda. Porque, assim, eu ganhei a gasolina. Aí é foda. É aquele baú de ver, comemorar as pequenas vitórias, né? Não sei se eu comentei, mas o Rabin tá me seguindo no Instagram. Nem sei porque eu falei isso agora. Talvez eu tenha até falado isso antes. Mas eu vou me gabar o quanto eu puder. Enquanto ele não deixar de seguir, eu vou me gabar disso. Fábio Rabin, meu amigo. Cara que eu vi contando no Jô Soares, na entrevista lá, que ele roubou um hippie. Eu lembro dessa entrevista. Eu tô falando negócio de stand-up, não é de hoje, não. E era o Fábio Rabin, há 15 anos atrás. E aí, do nada, me segue no Instagram. Mandar um direct pra ele e falar: E aí, meu parça? Eu já fui pro Havaí. Já foi pro Havaí? Ele já deve ter ido também. Mas eu vou falar: eu fui lá e tal. Você surfa, né? Eu fui lá e tal. É bem legal, né? Surfar lá. Ele falou: você surfou? Eu falei: não, mas eu vi a galera surfando e parece ser bem legal. Você entendeu, meu amigo? Isso aqui, ó, é coisa de comemorar. E aí, ainda nessa toada, né, de comemorar pequenas coisas, eu ganhei 1.700 e realmente, não tô exagerando, eu gastei 800. Se eu tirar o que sobrou mesmo, não, nem foi o total, mas quase que o total que sobrou foi R$800 que eu fiz líquido assim. Meu amigo, esse show, eu iria com o meu carro para fazer os shows. Inclusive, vários shows eu fui com o meu carro fazer, né? Então eu não descontei essa parte. Também não precisamos ser preto no branco. Mas tô feliz. Tô começando a vislumbrar aí uma carreira. Tô começando Tô curtindo, mano. Tô curtindo esse momento. Pô, fui pra Pouso Alegre, vários feedback da hora. Fiz o show em Santana, vários feedback legal. E isso que o show de Santana foi meio esquisito. Não foi o meu melhor show, foi bem bom, mas não foi um dos melhores. O de Caieiras que eu abri pra Bruna foi bem melhor. Esse foi bom, mas não foi tanto, mas foi bom também. Agora parece que piorou. E então eu tô curtindo, tô curtindo o caminho e tá sendo bem legal. Então amanhã conto detalhes aí do show com o Emerson Ceará. Mas o Emerson Ceará também, mano. O cara tem 1 milhão já no Instagram, não tem? Se não tiver, tá perto. Um dos maiores. Mandei mensagem no WhatsApp dele. Falei: o Emercinho, que eu chamo ele de Emercinho, né? Não, também não é pra tanto. Mas mandei no WhatsApp dele. Ele falou: você vai colar aqui em Osasco? Será que rola de ir? É que também eu tenho que ser sincero com vocês. Falando assim, parece que eu sou amigo dos caras. Mas minha mensagem foi no WhatsApp de verdade. Mas a minha mensagem no WhatsApp é assim: mano, não sei se você lembra de mim, eu fiz show com você lá em Caieiras. Entendeu? E o cara provavelmente não lembra. Então, também não tô voando assim, não. Mas tem que comemorar. E é isso. E aí, sabe o que eu queria falar agora? Ó, esquece comédia, foi isso aí, o que eu tinha pra falar hoje. De comédia é isso, eu já tenho um assunto pra falar amanhã. Um assunto que tá... Olha, esse assunto, eu não sei se eu conseguir viajar o tanto quanto eu pretendo. Mas eu tava brisando nesse assunto aí, hein? E aí amanhã eu falo pra vocês aí qual é esse assunto. Mas hoje eu queria falar de outra coisa. Que é o quê? Eu tô dirigindo meu carro aqui e eu gastei acho que uns R$7.000 pra fazer o motor do meu carro, né? O motor ele tava queimando óleo, mas não tava batendo, não tava nada. Mas tava queimando óleo. E aí eu gastei 7 mil. E tem um bagulho nele que de vez em quando ele acende uma luz da injeção. E aí eu passo o bagulho aqui, ele tava mostrando que era o sensor de temperatura, não sei o que. Que eu levei num cara, o cara falou que era sonda lambda. Aí eu troquei essa sonda lambda também. Foi mais uns 100 e pouco aí. Aí o cara não me cobrou mão de obra, foi o mesmo que fez o motor. Mas enfim, troquei a sonda lambda. E aí depois que eu gastei esse dinheiro, meu carro continuou consumindo mais do que ele costumava consumir. E quando tava muito frio, que nem hoje, ele continuava acendendo essa porra dessa luz. Aí o mecânico pegou e passou lá e falou: mano, eu tô achando que não é sonda lambda isso aí, isso é um sensor que vai ali no filtro do ar. Aí eu fui lá e ele falou: mano, mas esse sensor é foda de você comprar paralelo e achar o original do seu carro vai ser difícil. Então tenta procurar em desmanche. Só que desmanche é foda, porque você vai comprar de outro carro velho, tá ligado? Aí eu falei: mano, quer saber? Eu vou fazer uma aposta. Eu vou comprar um de 80 conto no Mercado Livre aqui e vou ver, se continuar ruim, eu joguei
enfiei 80 conto no meu cu e tento comprar num desmanche depois, né? Mas se der bom, deu bom, né? Porra, estouro. E eu já agendei também de gastar mais 7 mil nesse carro para fazer o câmbio. Porque eu já falei, já faz uns 3 anos já que meu carro parou de dar ré na subida. Então ele dá uma vibradinha quando chega na certa velocidade e na subida esquece. Se for uma subida muito íngreme, se um dia eu entrar na rua sem saída, que for subida, eu tenho que chamar um guincho para tirar de lá. Porque ele realmente não dá ré na subida. Já contei isso aqui nesse podcast uns tempos atrás. E aí eu agendei para gastar mais 7 conto para fazer o câmbio, porque eu vou ficar com esse carro para sempre. Agora não vai desmontar mais, eu já gastei, já tá com um motor novo, agora vai ficar com um câmbio novo. Mas o que eu queria falar é como a vida é, né, cara? Ó, eu gastei 7 mil no motor, agendei para gastar 7 no câmbio, acho que eu vou levar segunda-feira. E eu acho que o problema todo é que assim, eu tinha que ficar completando óleo, isso era chato, né? E tava fumando também, enfim, eu tinha que fazer mesmo, né? Tô tentando me confortar, vocês estão vendo aqui, né? Porque eu troquei o bagulho, tô andando com ele e ele tá bem melhor, viu? Deixa eu ver quanto tá consumindo aqui, às vezes... Não, o consumo não melhorou não, viu? Pelo menos o que tá marcando aqui, o consumo não... Eu achei que ia ficar feliz, mas o consumo continua igual. Mas ele tá bem melhor, viu? Depois do bagulho, e não acendeu mais. Hoje tava um frio do cacete, eu achei que já tava preparado pra apagar o código da central ali. E não apagou não, acho que esse sensor... É que eu olhei a caixinha do sensor, eu comprei no Mercado Livre esse de R$90. Na aposta que eu fiz comigo mesmo. E eu vi, é uma caixa made in Itália. Então o bagulho foi feito na Itália. Então não tô pagando pau pra italiano, né? Mas se tem um negócio que sabe fazer é pizza e sensor de carro. E carro, né? Que eles fazem a Ferrari. Mas enfim, é isso. Por hoje é só esse drops de conhecimento. E amanhã, cara, nem vi que hora que eu entrei aqui. Será que já acabou o rodízio? Já, 8h10. Amanhã eu volto com mais informação aí sobre o show e mais um assunto quente pra vocês, tá bom? É isso, até mais. Tchau, tchau, é nóis. E aí, voltei, hein? Voltei, dessa vez eu não vou fazer abertura porque eu sei que tem a abertura já no outro bloco que eu gravei ontem. Mas hoje sim vamos falar do show número 294, eu acho. Acabou de acontecer aqui em Osasco, estou voltando para Cajamar. Agora estou exatamente aqui do lado da favela do Bambu. Não sei nem, acho que nem tem nem a favela e nem deve se chamar Bambu. Mas eu devia ter deixado que vocês não iam saber, né? Mas enfim, tô aqui voltando de Osasco e o show hoje foi foda, hein, mano? Não foi ruim o show. Agora parece que piorou. Não foi ruim não, foi bom. Mas eu achei que eu ia fazer 2 sessões, tá ligado? Tava crente que eu ia fazer 2 sessões. Por quê? Tinha 3 comediantes lá. Era pro Emerson Ceará, né? Aí tava o Rattori, que sempre cola com ele, o Kelvin Aguiar e eu. Aí, na primeira sessão, o Emerson falou assim, vamos... nessa aqui faz 2 e na outra aí faz os outros 2. Alguma coisa assim, sabe? Ele falou de um jeito que eu entendi que na primeira ia fazer só 2 e na segunda fariam os 3, né? E aí eu tava crente, tá ligado? Que ia fazer outra. Aí eu fiz a primeira, mas também não é que eu fui mal porque eu sabia que ia fazer outra. Mas eu desci, sabe quando você desce aquela sensação de falar assim, nossa, o show não foi muito bom não, mas na segunda eu vou... Vai melhorar. Aí não teve segunda, aí eu fiquei só com um gostinho de ruim da primeira. Que doideira, né? Mas também não foi ruim, não. Vai, vamos ser sincero. Mas também não foi bom. Mas enfim, sobre o show é isso. Foi muito da hora também o rolê de estar no camarim, trocar ideia lá com o Rattori, o Kelvin, o Emerson. Principalmente com o Rattori, porque ele tá numa fase... Ele começou um pouco antes de mim e ele tá começando a fazer o solo agora. Então ele fez já alguns solos, agora ele deu uma pausada e para voltar a fazer depois e tal. Então é bem da hora, né? Ver ele tá
um pouco... Ele entrou nessa de fazer solo e tal, de começar a dar um pouco mais certo, bem recente. Então ele tá um pouco pouca coisa na carreira na minha frente, entendeu? Então os problemas... É legal ouvir, entendeu? Então isso foi bem da hora. Ele acabou de fazer, inclusive, uma turnê no Sul com o Vini, com o Edu Montoni. A gente foi trocando ideia sobre isso também. Enfim, foi bem da hora o rolê. E o único... Não é problema, né? Mas o único BO que deu foi esse, de eu achar que ia fazer duas e no fim era só uma, sabe? Aí deu uma leve brochada assim, mas foi da hora. O rolê valeu a pena. O Emerson também é engraçado pra caralho, puta que pariu. É muito foda. Eu assisti a primeira sessão inteira, a segunda eu fiquei mais trocando ideia, comendo no camarim. Aí eu assisti só uns pedaços. Mano, o meu carro tá com o banco deitado, porque hoje eu tive que levar um sofá lá no estúdio da Renata, entregaram em casa, né? E aí eu tive que pôr no carro pra levar lá. E aí eu não levantei o banco e tá tudo os pedestal aqui de luz, tripé, tá tudo um em cima do outro, direto dentro do carro, mano. Então vai ficar uma barulheira do caralho. Vocês me desculpem aí, se você chegou nesse episódio, me dá uma chance, vai ouvir outro que não tem essa barulheira, tá bom? Então sobre o show era isso. Agora meu próximo show vai ser depois de amanhã, dia 16, lá em Santana, abertura pro Fábio Rabin. Então lá vai ter, esse vai ser melhor, viu? E agora sim, vamos falar do tema que eu comecei, eu dei fiz um suspense aí no primeiro bloco, e agora eu vou finalmente revelar qual é esse tema, que é uma revolução silenciosa que está acontecendo e que ninguém fala, entendeu? Então eu vou ser o precursor. Quando você ouvir alguém falando dessa revolução aí, saiba, quando você ouvir daqui a uns 10 anos alguém falando disso, você vai falar assim: nossa, o Diogo cantou essa pedra aí lá em 2023. Que é o quê? A gente está prestes a viver a revolução vagabunda. Eu preciso melhorar o nome, mas é bem autoexplicativo, né? Revolução vagabunda. Que é o quê? A gente teve aí algumas revoluções na nossa história recente, né, da humanidade. Então teve a Revolução Industrial, que a gente parou de fazer os trampos mais pesados e colocou máquina para fazer, né? Aí depois teve a Revolução Digital, né, da informação e tal, com a criação dos computadores, internet, tudo. E qual que é sempre o motor percussor de qualquer revolução, de qualquer inovação? É vagabundice, entendeu? Quando inventaram o carro, quando inventaram lá atrás a carroça, tá ligado? Para levar as coisas, era pro ser humano parar de carregar as coisas nas costas. Aí foi lá e colocou um cavalo. Aí depois o cavalo ficou devagar, também não aguentava muito peso. Aí inventaram o trem a vapor para carregar as coisas, porque as pessoas tinham que levar e aí a máquina fazia. Então é sempre tentando diminuir o trabalho humano, né? Só que o que acontece? Agora chegou eu tô querendo lembrar uma palavra bem difícil, que é... Caralho, como que é? Quando tá no... Caralho, é como se fosse sabe, não é... Caralho, como é a palavra? Eu vou lembrar depois. Mas tá prestes a ver a inteligência artificial acabando de vez com os trabalhos. E qual é o problema disso? Você pode ser pessimista e falar assim, igual a maioria das pessoas tá falando: daqui a, sei lá, 10 anos a profissão vai acabar e vai ficar desempregado. Mas o que acontece? Se todas as profissões acabar, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Na verdade não, eu vou continuar. Mas se todas as profissões acabarem, se você for analisar friamente, não é um problema, porque ninguém gosta de trabalhar. Como diria Seu Madruga, o ruim não é trabalhar. Aliás, o trabalho não é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Você entendeu? Então a pessoa fica nessa de...
nossa, vai acabar com o meu emprego. Mas se acabar com o seu emprego, mas tiver uma máquina fazendo os trampos aí, não vai precisar mais de dinheiro. É que as pessoas o comunismo, Darwin não, caralho. Como é o cara lá? Karl Marx, comunismo, Stalin. Esses caras queimou muito a imagem do comunismo. Aí quando você fala que não vai mais ter trabalhar e vai estar tudo de graça, fica pejorativo, a pessoa fala, é vagabundo, hein? Mas daqui a um tempo vai ter que todo mundo ser vagabundo, porque não vai ter mais o que fazer. Entendeu? E aí a gente vai voltar a ser o que a gente nunca deveria ter deixado de ser, que é o animal que se diverte. Você entendeu? A gente gasta muito tempo fazendo uma coisa que a gente não gosta para poder ter dinheiro para fazer o que a gente gosta. Não faz sentido. Essa forma de existência, ela não faz sentido. E a gente tá prestes a perceber que não faz sentido. E aí, na Revolução Vagabunda, vai ser um paradigma. Porque hoje as pessoas falam assim, mas se a pessoa não trabalhar, ela vai fazer o que o dia inteiro? Meu amigo, o que a gente fazia antes. E quando fala assim, caçador-coletor, a imagem que vem na nossa cabeça é uns bichos que ficam o dia inteiro caçando e coletando coisa. Mas não era assim. Por quê? Não é ruminante, igual uma vaca que tem que comer 350 kg de grama para tirar energia para movimentar os 300 kg que ela tem. A gente não é igual vaca, a gente não tem um intestino do tamanho de uma vaca que tem aquela barriga. Se bem que o Gilbert tem, mas a maioria das pessoas não tem. Essa é uma barriga do tamanho de uma vaca. Por quê? Porque você não tem intestino suficiente para comer mato e transformar em energia. A vaca tem o intestino grosso da vaca é gigantesco. O nosso não, é pequenininho. Por isso que a gente não consegue comer qualquer mato. A gente só consegue comer, 5% dos matos do mundo. Por quê? Porque nós comemos comida, nós comemos animal, nós é igual o leão. O leão tem a barriga chapada. Por quê? Porque ele come bagulho que a energia é rápida ali. O intestino dele não é gigantesco, o intestino grosso. Entendeu? E aí, eu posso estar falando besteira aqui só confundindo os intestinos, mas a ideia que eu tô falando aqui é real. Você pode pesquisar pra você ver. O nosso intestino é muito mais parecido com um bicho que é 100% carnívoro do que com um que é 100% herbívoro. Entendeu? E aí, quando a gente era caçador-coletor, a gente, caçava, pegava ali um veado, um preá, sei lá, comia, e o resto do tempo que nós estávamos acordados, nós ficávamos vadiando, inventando história. Não é à toa que Deus foi inventado nessa época aí. Porque a galera ficava, inventando história. Daqui a pouco alguém inventou uma história tão boa e foi passando pra frente, daqui a pouco, Deus. Inventaram Deus. E aí, nessa aí a gente vai voltar, entendeu? E a gente vai inventar outro Deus. E aí daqui a 3.000 anos, vai estar de novo onde a gente está hoje. É um ciclo que a gente nem sabe que existe. Mas, não acho que isso não. Mas a Revolução Vagabunda tá começando. E o André, por exemplo, ele vai ser procurado. As pessoas vão procurar o André, porque o André é vagabundo já desde hoje, né? Ele não esperou a Revolução. Ele já saiu à frente do tempo, o André Otávio. Então ele já tá vagabundando hoje. Aí as pessoas vão procurar ele. E aí ele já vai ser tipo um guru. A pessoa vai falar assim, mestre, eu não sei o que eu faço com 10 horas livre do meu dia. Eu tava acostumado, eu tava praticamente lobotomizado. Então eu ficava no automático 10 horas do meu dia fazendo o que eu não gostava. Agora eu tenho o dia inteiro. E eu não tem nada que eu goste de fazer pra ocupar 10 horas. Porque eu não tava acostumado com isso. A gente tá acostumado a ocupar 2 dias da semana e 3 horas por dia. 3 horas da noite ali, que é tipo das... Tem gente que trampa... Eu morava em Morato. Eu saía do trampo 5h30, chegava em casa às 8. De rolê, de trem, os caralho. Aí você chega às 8, podre. E na época eu era solteiro, eu batia uma punheta, pronto. Era isso que eu gostava de fazer. Eu trabalhava, batia punheta, mas se bem que nem teve esse tempo aí. Porque eu nunca só trabalhei. Quando eu comecei a só trabalhar, eu já tava casado já. Porque desde os 14 eu trabalhava e estudava sempre. Então eu nunca chegava em casa. Eu ficava o dia inteiro mesmo, das 6 da manhã até as meia-noite.
fazendo uma coisa que eu não gostava, para talvez no futuro eu poder fazer o que eu gostava. E aí agora a gente está chegando no limiar, era essa palavra que eu estava procurando lá atrás. A gente está chegando no limiar da existência, que a gente vai passar a ter que ocupar o dia inteiro com coisas que a gente gosta. E aí o que a gente vai fazer? Vai ter que fazer exercício, porque você vai falar, caralho, eu não quero morrer cedo, porque hoje, com a vida miserável que a gente não tá, já não, ninguém quer morrer cedo. Mas não é miserável também a vida, mas você entendeu, né? Imagina se você pudesse fazer o dia inteiro tudo que você gosta de fazer o dia inteiro, sem se preocupar com dinheiro, porque se tem máquina fazendo, é muito estranho isso. A gente fica a existência inteira do ser humano, desde quando a gente conhece a história, a gente produz coisas para reduzir o trabalho, e de qualquer jeito a gente não se livra do trabalho. Porra é essa? A gente tá fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque quando a gente se livra, a gente inventa outra coisa para fazer, porque a gente não quer ficar. E por que não quer? Porque é um paradigma, a gente já tá há 10 mil anos nessa. A gente começou aí a cagada. Já falei aqui várias vezes, vou voltar a bater nessa tecla, porque quando a gente começou a ter trabalho, curiosamente, foi tentando evitar o trabalho. Que a gente falou assim, puta, dá trabalho sair pra caçar os bichos. Aí falou, mano, e se a gente começar a criar nossos bichos, fazer um cercado e criar nossos bichos aqui, não tem mais que correr atrás dele? Aí parecia uma boa ideia. Só que numa dessa, dá muito mais trabalho você cuidar do bicho, caralho, do que você só ir lá e matar o bicho. Entendeu? Aí foi ficando complexo num ponto que aí tem gente que é paga pra... deixa eu ver, alguma coisa relacionada a essa coisa. Tem gente que é paga pra enfiar a mão dentro da precheca da vaca. Você entendeu? Que não faz sentido? Se um cara lá do passado viajasse no tempo, chegasse aqui e a gente fosse falar pra ele, ó, isso aqui é inseminação artificial, a gente pega a vaca e enfia lá a mão lá pra inseminar. O cara fala, mano, na minha época o boi fazia isso com a rola. Mas aí também tem um porém, né? Não dava pra ter 8 bilhões de pessoas mantendo esse padrão, né? Tem essa também. Se a gente só ficasse procurando mato que a gente pode comer, que é uma minoria, que é até soja. Se você colher soja e comer, você caga a soja inteira. Você tem que tratar ela, ou torrar, ou fritar, ou moer. Você tem que processar para você conseguir digerir. Então, naquela época, a gente 8 bilhões de pessoas, igual era antes, não dá mais. Entendeu? Mas agora nós temos... Mano, entendeu o que eu tô querendo dizer? E aí, o futuro é esse. O futuro é vagabundo. E aí, as pessoas vão contar histórias de como era os antepassados, que ficava 10 horas fazendo uma coisa que ele nem gostava, para depois passar 3 horas descansando da coisa que ele não gostava e fazendo talvez uma coisa que ele gostava. E escreve o que eu tô falando. Isso aí vai ser uma mudança de paradigma fodida. Aí vai ter mais... vai ser da hora essa época aí. E eu acho que eu ainda vou pegar, viu? Eu ia falar que vai ser nossos filhos... Nossos não, né? Filhos de vocês que vão pegar. Mas acho que vai chegar essa época aí. E aí, antes de ter essa disrupção, vai ter bastante resistência, porque toda mudança é dolorida. Então, principalmente, imagina o cara que é ricaço. E também tem essa também, né? Porque tem coisas que já não devia existir hoje. Tipo, o cara que tem um navio pra ele. Porra, não precisa de um navio. Ninguém precisa de um navio pra viver. Fala nisso, eu vou fazer uma pausa aqui na minha teoria pra contar um caos que eu vi hoje. Eu assisti um Reels hoje. Eu tava cagando e aí eu tava assistindo Reels. E aí parou em que uma mina tava num cruzeiro. Imagina, fazer um cruzeiro de 3 dias, igual que eu fiz lá pro Rio. 3 dias de cruzeiro, só festa, foi lá e foram no cruzeiro. Aí, do nada, eles no meio da festa olharam pra turbina não, pra chaminé, escapamento do navio,
saindo uma fumaça, pretaça. Aí eles falaram, eu não lembro de ter visto essa fumaça ontem, hein? Olha, tá queimando óleo aí, hein? Esse diesel tá estragado. Fumaçona preta. Falou, mano, tá normal não. Dali a pouco, blow, o navio parou. Dali a pouco, play, acabou a energia do navio. E aí informaram nas caixas de som. Pera aí, como é que informaram na caixa de som se não tinha energia? Tem uns furos no roteiro dessa mina aí, hein? Mas ela não falou de caixa de som, na verdade. Ela falou, foi informado. Então deve ter passado alguém falando de boca em boca que ele estava à deriva. E aí o navio ficou à deriva. E aí, pra quem não sabe o que é a deriva, é ao léu. Pra quem não sabe o que é ao léu, é a deriva. Não, tô brincando. É quando o navio não tem mais propulsão, não tem mais o que levar ele pra cima, ou pra cima não, pra frente, pra trás. Ele fica lá largado no rio não, né, no mar, perdido, tá à deriva. O motor parou, é a vantagem. Se é um avião não fica à deriva. Porque quando para o motor, cai. O navio não, ele não afunda se parar o motor. Ainda bem, né? Então o navio, ele só fica lá, paradinho. Aí ele vai pra onde as correntes marítimas levarem. E aí tava à deriva o bagulho. E aí você fala assim, porra, estourou, né? A mina ia ficar 3 dias, agora ganhou uma extensão, né? Só que aí que tá o BO, meu amigo. A energia inteira do navio é movida a diesel. Você não deve imaginar que tem um fio ligado no navio. Então é tudo ligado no motor do bagulho. E aí parou, mano, começou os BO, porque não funcionava mais nada no quarto. Então já não funcionava mais luz, por exemplo, tá à noite, escuridão. Aí você fala, pelo menos tá aquele balancinho gostoso do mar no escurinho, deve ser gostoso. Aí que começa as bosta. O esgoto do bagulho também precisa de energia. Aí começou a vazar, mano, bosta pelas privadas. E aí eles teve que ficar fora do quarto. E começaram a cagar em lata de lixo, mano, em saco de lixo. E aí, as geladeiras também precisam de energia, né, amiguinho? E aí a comida, mano, se o navio tem 3 dias, os caras colocou comida pra 3 dias. Então, começaram a racionar a comida, os bagulho, a chapa, o fogão. O fogão deve ser a gás, né? Mas enfim, os bagulhos já não dava mais pra fazer comida direito. Aí começaram a comer pão e água e já começaram a falar, mano, a comida só dá pra mais um dia. E nisso, conseguiram chamar, né, SOS e tal. Aí veio um helicóptero trazer uns bagulho, mas, mano, um helicóptero não alimenta 5.000 pessoas. A não ser que as pessoas comessem o helicóptero. Não, nem assim. Mas se fosse o peso de um helicóptero só de comida, mas você entendeu o que eu tô querendo dizer, né? De carga não leva tanta coisa. E aí, mano, começou a virar um inferno no bagulho. Esse cara, acho que 3 dias à deriva. Uma puta cagada. E aí, imagina só que merda. Literalmente mesmo, as merdas saindo do bagulho. Imagina o desespero dessa galera aí. Aí vai vendo, não contente. Acho que no 4º dia chegou um rebocador. Foi lá um rebocador. E aí o rebocador pegou os cabos de aço, amarrou no navio, começou a puxar. Estourou o cabo de aço, viado. E eu acho que não ia ter reserva, porque o rebocador foi embora. Aí esperou mais um dia, porque também não deve ter rebocador sobrando assim. Caralho, que doideira, hein, mano. Aí a mina tá contando lá o bagulho. Nossa. E aí eu fiquei pensando, como é que ela gravou, porque ela vai postando vídeo. Aí não sei o que lá, não. Eu falei, caralho, celular, bateria boa zona, hein? 4 dias, sem energia e gravando. Mas quem sou eu, né? Quem sou eu pra apontar furos no roteiro da pessoa? Mas é isso aí, doideira, né? Então acho que era isso, né? Eu queria falar sobre Revolução Vagabunda. Isso aí eu nem queria falar, mas eu lembrei agora. E é isso, então daqui a 10 anos, quando você ouvir alguém falar dessa... Vamos dar outro nome, vamos colocar um nome mais comercial, né? Mas alguém vai inventar essa moda aí, mas quando inventarem, você fala assim, isso aí quem inventou foi o Diogo, viu? O Diogo já tava falando isso aí, ó, muito antes do Cortella. Bem que o Cortella não dura tanto, né? Gordaça daquele jeito, né?
Agora o Karnal é fortão, hein? Então é isso. O que mais eu ia falar? A gente tem um bolão pra qual vai ser a próxima celebridade a sair do armário, né? E aí eu apostei todas as minhas fichas no Luan Santana. E aí o Luan Santana lançou um show agora chamado O Liberal. Então, meu amigo, queria falar não, mas eu tô liderando aí esse bolão, hein? Então, deixa aí nos comentários quem você acha que é a próxima celebridade a sair do armário. Não vale o Luan Santana, porque isso eu já falei. É isso que mais que eu ia falar. Também falei de Luan Santana e sair do armário. Lembrei de outra coisa que eu queria falar. Aliás, eu nem queria falar isso. Eu nem queria falar. Ah, não, é só de bolão. Eu também fiz um bolão pra... a gente fez um bolão também. Quanto tempo o Lula dura. E aí eu chutei novembro desse ano. E pelo jeito eu vou errar, hein? Que o bicho tá firme e forte aí. Mas não chega até o final, hein? Queria falar não. Você não sei qual é o nome que se dá aos bolsominions do Lula. Lula livre? Não sei. Mas se for, já vai se adaptando à ideia aí, porque não dura não. E o Alckmin tem histórico, hein? De assumir mandato de cara que morreu. Então, se prepare para 2026 você escolher entre... Bolsonaro também não sei se dura tanto não, mas vai durar mais que o Lula, eu acho. Não mais... Acho que ele é mais novo também, né? Mas enfim, nem sei porque eu tô falando disso. Vou parar por aqui porque já tô ficando sem assunto. Beleza? Eu tô chegando aqui também. E é nóis. Até mais. Tchau, tchau.